Você estava falando sobre a importância do recomeço do ciclo, né? Quando chega nos mirins, e aí olha que coisa muito, muito, muito Os bem bojás mirins. estruturada. Os bojás como um todo, né? Que aí você vai fazer a Isso. incorporação do bojá sul, bojá e bojamirim. Aí vem quem? A semente, Boa, né? Vai lá, boa. manda bala. Quando eu Já digo estamos quase todos aqui de volta. show. Essa é a lógica. Obrigado pela sua colocação. Eu também não ia mencionar isso, não estava no meu radar, porque às vezes a gente pensa, qual o caminho que eu vou seguir? Tem várias maneiras, inclusive eu recebi na espiritualidade nesses anos poesia, tantas maneiras de falar da gira de Umbanda. E ao final, mais para o final, até tem uma outra abordagem que vai mais na linha da semente. Então eu fugi um pouquinho da semente, mas vamos lá, é exatamente isso. Quando vem de cima a luz maior, planta uma semente em nossos corações, e aí é a hora da semente despertar. E aí a gente vai começar cantando para Oxóssi, para Jurema, vamos despertar essa beleza, vamos despertar essa vibração, vamos despertar a centelha de vida plantada em nossos corações sob tantas camadas de plano material, tantas camadas do ego, tantas camadas do mundo profano que vão soterrando a nossa verdadeira essência. Então, quando essa luz maior se faz presente entre nós, essa luz crística, essa luz dos guias espirituais se faz presente entre nós, é para nos rasgar e nos fazer despertar essa verdadeira semente. Mas, tal qual a gente deu uma vez o exemplo do casulo, né? Não dá para os guias de luz, não tem, esse rasgar tem que ser muito simbólico, não tem como forçar a barra, ele tem como maturar todos nós para que nós possamos naturalmente, no nosso tempo, despertar. Estamos em Oxóssi. O que é Oxóssi? Como é que você desperta a vida? Oxóssi tem que trazer o quê? Vitalidade, tem que trazer calor. O que foi que eu falei do furacão? Como é que você acende? Como é que acende é com calor. O calor, e aí eu já falei isso algumas vezes, eu acho que até que eu escrevi também assim. Cara, Oxóssi no terreiro, Bojá Guaçu, Bojá Mirim no terreiro, é caboclo bradando, é dançando, é vida, é vida. Não Oxóssi, você vai, o Oxóssi do primeiro nível, o Oxóssi do despertamento da semente, é injeção de vida, é vitalidade, é calor, suor. O suor faz parte, é suor, é canto, é brado, é eletricidade. Né? O médium não consegue segurar, é o braço que balança, é a perna que quer dançar, é uma coisa entendeu? De dedo na Choque. tomada. É choque. Entendeu? Para quem trabalha com O que corporação. gera o impulso ali que você fala até no livro, né? Para tirar o que estava Exatamente. adormecido, né? Exatamente. É assim que se desperta a vida. Para quem incorpora, tu vai conseguir entender o que eu quero dizer. Essa manifestação de Oxóssi é o grande Para quem não iniciador. incorpora também entende, ô Sérgio, porque a vibração, mesmo quem não Sim, incorpora, cara, a vibração é muito forte. Só quem não está nada conectado é que não vai sentir. e tudo tem seu tempo. Na verdade, como a gente fala, eu conheci pessoas que eram cambonos, que aparentemente não eram incorporantes, mas sentiam a vibração, sentiam um arrepio, sentiam. E num dado momento, a coisa aconteceu, entendeu? Então, às vezes o médium achava que não ia nunca trabalhar incorporado, um belo dia, anos depois, estava lá, trabalhando com o seu caboclo. A Umbanda E não se não é. incorporar também não tem nenhum problema, né? Tem lá aqueles que nunca vão incorporar. A Mônica está falando aqui que Exatamente. até o assistente sente essa vibração também, olha lá, tá vendo? A Sente mesmo. Umbanda, e é por isso que Oxóssi, durante tantos anos, a manifestação do caboclo foi quase que única na Umbanda. Ela é tão forte, toca tanto essa vitalidade, essa vibração, que você falava caboclo,
Era caboclo, era Oxóssi. Isso, um bandista demorou décadas para adquirir uma maturidade, para entender que tinha caboclo de Ogum, caboclo de Iemanjá, caboclo de Xangô, caboclo, entendeu? Eu vim para o interior, eu percebi muito isso quando eu vim para o interior do Rio de Janeiro, e um terreiro que eu uni as pessoas aqui próximas a mim, e como eu percebia os umbandistas ainda descobrindo essa coisa que o caboclo se manifesta em linhas, porque caboclo, na cabeça do umbandista mais simples, era Oxóssi. Então é aquele que te dá o tremelique, que dá aquela vibração, é o caboclo, é o Oxóssi. O início do trabalho com a Oxóssi é essa vitalidade, por isso eu distando respeito ao nível de Bojá, por isso esse calor, essa chama, gera um movimento. Esse choque gera um movimento. E aí a gira podia começar em Ogum. Por que o seu menino começa em Ogum? Ogum não abre o caminho? Uma vez alguém perguntou isso para mim. Por que a gira do seu menino começa em Ogum? Já me perguntaram exatamente isso também, porque tem mais umbandas por aí que a gira abre com Ogum. É a lógica deles. É uma lógica diferente. Não estou dizendo nem certo ou errado. Não existe isso. Não existe. Mas na escola do seu Mirim, tudo que eu falo aqui, que fique claro, eu estou falando da escola do seu Mirim. Na escola do seu Mirim, a lógica da escola do seu Mirim é esse início do movimento. Como a gira de Umbanda não é simplesmente uma manifestação de uma entidade ou outra, ela é a presença de uma egrégora entre nós. Então, a Oxóssi desperta esse movimento pelo calor, pela vitalidade, pela energia que ele traz, que vitalidade, calor, está muito próximo de nós. Então, mosca morta, dificilmente alguém... Eu costumo dizer isso, não existe incorporação na base do... Oi. Deu. Incorporação, trabalho espiritual... trânsito de energias precisa de coração batendo, precisa, o axé vivo, como se diz, precisa do coração batendo, precisa da vibração acontecendo, o calor aumenta, o suor aumenta, isso transcende, passa pelos nossos poros, pelo nosso perispírito, essa vibração é a fornalha que vai alimentar o trabalho da tarde toda. Aí é tão importante você saber trabalhar bem nesse momento da gira, porque o calor adquirido em Oxóssi vai te levar até Iofá. Então tem uma passagem no livro que fala isso, que não adianta a gente ser robotizado, tem que ter entusiasmo e amor. Né? Isso. E que isso ajuda a manter a vibração do início até o fim. Exatamente. Oxóssi, meus queridos, eu vou aproveitar, né, onde gira nós temos mais uma hora, dá para pincelar algumas coisas. Oxóssi, né, é a semente, Oxóssi é a mata, né, a natureza. Natureza no sentido bem amplo. Natureza no sentido das coisas naturais, da biologia. Por isso que Oxóssi também é a saúde. Isso tudo tem a ver com Oxóssi. Quando essa semente está despertando na natureza, está se descobrindo a natureza, natureza é integração. Rapidinho, tem uma pessoa perguntando qual é o livro. É o livro do Sérgio, Reflexões sobre a Escola de Caboclo Mirim. Isso. A gente, quando fala de natureza, a gente fala natureza é integração. O ser humano adoece quando não se integra à natureza, quando não respeita a sua natureza, quando ele se torna artificial, biologicamente falando, quando ele se torna artificial, é quando nós carregamos as mazelas para o nosso corpo. Quando a gente come besteira, quando a gente não sabe a hora que a gente precisa dormir, que a gente precisa quando a gente não cuida bem da nossa matéria, da nossa natureza animal. Nós somos um bicho. Nós somos um primata sem pelo. Eu até tenho pelo. Nós somos uns primatas andando de duas pernas, sabe? Nós somos bicho. A nossa matéria física é animal. Natureza é essa integração com a biologia, com a vitalidade. Então, e emocionalmente também a integração com o mundo ao seu redor. É conhecer os caminhos.
desbravar a mata, saber onde é, saber caçar, saber trazer o seu sustento, o seu saber e aí muito da Umbanda fora de Semirim fala muito disso acho que da prosperidade, mas simbolicamente é você se sustentar a sua matéria, a sua biologia. Oxóssi tem a ver com a manutenção da saúde, da biologia, então da nossa matéria mais próximo a gente, como a gente fala do grau mais próximo a gente. Então nós aprendemos nessa escola de Oxóssi a nos integrarmos e a nos sustentarmos em cima das nossas próprias pernas, com saúde, com o alimento correto, com a boa caça, não sei se eu consigo me fazer claro, com esse sentido simbólico de se sustentar a sua matéria, a sua presença. O templo vivo, que não é menos importante, o espírito vai se fazer presente num corpo são e mente sã, num corpo são. Então, Oxóssi tem muito a ver com essa vibração. Aplicando isso no conceito da gira, já relembrando o que a gente falou na primeira live, a gente tem a chamada na nossa gira de Umbanda de Oxalá, que é aquela própria criação do todo, vem fazendo o desdobramento do CCT até o subchefe de terreiro, e que quando você chega nisso, você começa... então, tem uma observação interessante. Por que você termina e começa de novo em Oxóssi? Por causa do desdobramento energético dos 4 principais orixás, das vibrações ali, né? Quando você chega em Ogum, e aí você começa o ciclo de novo, e aí você está falando de Oxóssi para a gente fazer a recriação agora da gira aplicada, né? Não sei se gira aplicada é o melhor termo, mas enfim, o início da gira de Umbanda em si. Sim, sim. Vivendo Oxóssi, ou seja, o terreiro está vitalizado, o corpo mediúnico, né? Aí o comando vê tudo coletivamente, o corpo mediúnico está vitalizado. A Umbanda, a magia, trabalha com polaridades, trabalhou com os Oxóssi, trabalhou com Jurema, está trabalhando com as polaridades, está trabalhando. Esse plano nosso, plano biológico, é uma dos pilares do plano biológico, as polaridades. O ativo e o passivo, o masculino e o feminino, tudo isso é muito presente no plano vital, nas trocas de energia. Vitalizado individualmente, os médios, e aí você colhe isso coletivamente. O comandante o Morubixaba vai para Ogum. Em Ogum, você tem um trabalho, um trabalho na forja, simbolicamente, na lâmina de Ogum, na espada de Ogum, você vai trabalhar o corte. Em que sentido simbólico? Você vai trabalhar a sua individualização. Enquanto na natureza você se tornou um com tudo aquilo ao seu redor, você é um menino lobo, né? Na natureza você... o melhor desenvolvimento da natureza é você ser como um índio, ser uma parte daquela floresta, a floresta conversa com você, a mata conversa com você, o vento conversa com você, se integrou às suas necessidades biológicas, você sabe exatamente onde ir colher, onde caçar, onde se sustentar. Você vamos dizer assim, quase como se estivesse no paraíso, né? Você está no paraíso, aquela natureza te sustenta. Uma imagem bíblica do paraíso, a natureza te sustenta. Quando você foi expulso do paraíso, simbolicamente, quem que foi te apresentar lá? Quem é que estava na porta do paraíso para te expulsar? Um anjo com uma espada. O nosso querido arcanjo Miguel, se eu não me engano, era o arcanjo que estava na porta do paraíso com uma espada. Show! Chispa daqui. Vá encontrar suas respostas. Assuma as responsabilidades. Você aqui era uma criança. Você aqui no paraíso, tudo lhe era dado. Você bastava se integrar a esse todo aqui. Mas em dado momento, você tem que assumir, para você se descobrir, para você crescer, você precisa se individualizar, deixar de ser um nenenzinho que o que te dão tá bom. Você tem que assumir responsabilidades. E o símbolo da espada vem daí. Pai. Então, na forja do aço, no símbolo da espada, você vai assumir as suas responsabilidades na própria vida. Com disciplina. É a palavra chave. Você só consegue colher os frutos
das suas decisões quando você assume a disciplina pela sua própria vida. Adquira a disciplina, vai aprendendo a disciplina, e aí você vai aplicar essa disciplina sobre a forja marcial de Ogum. Aí você vê em algumas batalhas, nas curimbas falam tanto das batalhas, nós falamos isso recentemente, as batalhas internas, as batalhas suas contra as suas mazelas. Quando você tende a assumir, você mesmo tende a assumir as suas responsabilidades, você percebe que você não é um cara tão legal. Você percebe que existe uma parte boa de você e uma parte ruim. Você consegue começar a mapear que você tem o divino e o profano em você. Que existe em você coisas meio feias que você não gostaria de mostrar tanto das coisas mais bonitas que você mostra. E aí você precisa da espada para começar a separar, começar a identificar o que é de Deus e o que é dos homens, o que é dispensável do que é valoroso, as coisas que valem a pena. Você começa a aprender, quem assume as responsabilidades pela própria vida, começa a entender o poder da decisão, de decidir isso ou isso. Começa a entender o valor do bem e do mal. No paraíso não tem isso, só tem o bem. Quando você sai do seu paraíso íntimo, você começa a entender que o mundo é feito de escolhas. E você tem de decidir por aqui ou por aqui. Você tem de decidir se a sua decisão vai gerar frutos. Então a sua espada, a sua decisão, a sua disciplina vai te ensinar a praticar a sua decisão, assumir responsabilidade, assumir as suas próprias batalhas, suas próprias guerras. No Reflexões, você fala que, enfim, nos dias de hoje tem uma certa exacerbação do sentimento de luta de Ogum, né? Aquela coisa da demanda e tal. Da luta exterior, né? O inimigo que vem de fora. Só que a principal inspiração que Ogum nos traz será sempre a de sermos fortes e determinados para não cairmos diante da nossa luta íntima. Na gira, evocamos Ogum para nos fazer generais de nossas vidas, para que tenhamos concentração e foco para direcionar no sentido ascendente as forças telúricas que despertamos em Oxóssi. Ogum é foco. Então, olha, quando você começa a entender que as suas decisões geram consequências, você começa a focar no que interessa. Assuma as rédeas, Ogum, né, jovem? É direção. Seu Mirim dizia, Ogum é a direção. Então, se você vai ficar disperso, você vai ficar naquele nível da natureza, pega uma frutinha aqui, senta aqui, vou ficar aqui embaixo dessa árvore de boa. Ah, tô com fome. Aí vai lá, pega outra frutinha ali. A vida é de boa, né? Vai levando a vida de boa. Ogum, você quando chega em Ogum, você começa a entender que não dá para levar a vida de boa. Ou então aceita como tá. Não reclama. Você quer ficar no seu paraíso? Entendeu? No seu mundinho. Paraíso muito entre aspas, né? Muito entre aspas, porque você está perdendo a oportunidade de uma encarnação de crescer. Você vai ficar sendo criança a vida toda? Isso é meio problemático. Entendeu? Não dá para ser criança a vida toda. A vida te chama para crescer. Para você sair da infância para a adolescência. Nós estamos falando de crescimento, olha aí. Da infância para a adolescência para a vida adulta. E se você quer ser adulto um dia, tem de começar a aprender a decidir. Tem de começar a aprender a ter direção para você colher o fruto mais à frente. Todos esses ensinamentos estão embutidos em Ogum. O foco, a direção, entendeu? A ação. Ogum é a ação. É sair dessa pasmaceira do não sei se eu vou, se eu fico. Começar a decidir, começar a ter ação e decidir. E é aos trancos e barrancos. É tentativa e erro. Ninguém... desce uma luz, Ogum agora me iluminou, e você já sabe o que vai fazer. Não. Você começa a querer, a botar a faca nos dentes e vai à luta. Começa a querer, tem de querer, tem de ter o gosto de sangue na boca. Eu quero. Quando mais você quer, mais você foca. A sua vontade é poderosa. O Ogum te dá esse foco, a vontade poderosa. Você escolhe o alvo e você vai lutar por aquilo. É o concurso que você quer passar, o emprego que você quer. Você conhece alguém que tem um emprego legal, eu vou estudar também e vou entrar naquilo ali. Você vai chegar onde você quer chegar. Foco, luta e direção. Sabe o que estava passando aqui pela minha cabeça quando você estava falando isso? A gira abriu, né? Oxalá.
A semente desabrochou, Oxóssi. Beleza, e qual é, assim, a semente desabrochou, agora você está aqui. E agora? Tu vai para onde? Para lá, para cá? Aí, a direção, Aí, Oxóssi, exatamente. Ogum. Aí que eu te falo da individualização. Você pode ficar ali na terra, com as raízes. Ô, turma, você ficou todo tempo ali embaixo, né? Ah, pô, tá bom aqui, né? Beleza, aqui a terra te dá o alimento, a terra, não vou dar semente, a terra literalmente, né? Mas a terra simbólica te dá tudo o que você quer. Olha o simbolismo. A terra, o mundo profano, te dá tudo o que você quer. O mundo profano vai te paparicar, pode te agradar seu ego. Às vezes você arrumou até um emprego bacana, sem esforço, faz ele faz o seu, tá ali, carimbo, bate seu cartão, saláriozinho no final do mês. Vai levando sua vida. A terra te alimenta. Você está ali na terra e não desperta. Sua semente não despertou. Você está em sintonia com o mundo ao seu redor, com a natureza. A natureza, a mata é um simbolismo do índio, né? Estão falando de caboclo e tal. Mas, gente, a nossa selva é de pedra. O nosso mundo, a gente vai buscar o sustento, vai buscar a nossa prosperidade, o alimento, não é matando uma paca no mato, não. É ralando a cara, trabalhando, indo à luta, vendo o que consegue trazer para você, trazer os seus desejos, satisfazer os seus desejos. É o que se dá nesse nível de Oxóssi. Só que você pode ficar acomodado ali, como disse o Rapidinho, Márcio. Sérgio. Você acha que, se você tivesse que resumir a sementinha lá do Oxóssi, quando desabrocha, que ela vira para algum, se você tivesse que resumir em uma palavra, você conseguiria dar uma palavra para isso? Então, olha, eu acho que em uma palavra, raio de sol. Eu já ouvi várias vezes, quando era médio da tenda, que Ogum também está nos raios de sol. Então, quando você está lá na Terra, em algum momento, você começa a se expandir ali na Terra, em algum momento você vai quebrar uma casquinha. E aquele mundo, aquela luz que está te esperando. Você precisa... Abre uma casquinha no plano maior, e um raio de luz, uma direção chega até você, toca você. O raio do sol, o raio de luz, chega até você. Você está lá dentro, nas suas trevinhas, no seu mundinho, você tem uma sementinha no bar da terra, mas aquele raio de luz chega lá. Tá bom. E cabe a você dizer assim, Pode falar. cabe a você dizer assim, eu quero mais disso. Eu quero conhecer isso. E cabe você ir buscar isso. Cabe você... Se você vai esperar que a luz vai chegar lá para você, meu amigo, dá muito trabalho, eu vou ficar aqui. Está ficando aí, é o seu tempo, livre-arbítrio. Mas você tem de cavucar, você tem de buscar a luz. E aí quando você chega lá, a semente desperta, ela descobre que tem um outro plano, uma outra realidade, e ela vai buscar... as plantas, os vegetais crescem em direção à luz. Entendeu? Então, quando se diz que nos raios do sol, algum atua nos raios do sol, porque ele dá a direção para as plantas. As plantas crescem, se você... isso é ciência, isso não estou falando nem poesia, estou falando, é fato, ciência. As plantas crescem em direção ao sol. Vamos lá, individualização, a assunção de responsabilidades, pegar a sua espada e fazer a sua guerra, abrir o seu caminho, romper as dificuldades e buscar a sua luz, sair da sua zona de conforto. Ogum é isso. Sai da sua zona de conforto, vai à luta. Você quer mais? Vai à luta. Ou então fica satisfeito. Só que depois que você rompe o mato e você assume, você já não é mais a semente, você já é um jovem jovem, né, de maturidade. Você já assumiu as suas responsabilidades, algumas decisões, você está em cima das próprias pernas, já aguenta a luz em cima de você. Você não está mais, não é uma sementinha mais, já é um vegetal bonito, você já está despertado, já entende muita coisa, já conhece um outro universo ao seu redor, você já encontrou seu espaço naquela natureza exterior, você não é mais uma semente. Ainda assim, falta alguma coisa para você. Você é como e eu uso muito simbolismo, eu acho muito bonito aquela história de Moisés, depois que chega à beira do mar,
e você não tem o caminho, o racional te levou até o irracional, te levou até a beira do mar. O Ogum vai até a beira do mar. E o Ogum, quando chega na beira do mar, ele não tem mais para onde romper. Ou ele tem de entrar no mar, ou ele vai ficar na praia. Entendeu? Se fica na praia, ele também, mesmo na praia, eu estou aqui sendo poético e simbólico, o guerreiro vai entender que existe um universo maior do que o dele. Ele dominou a Terra, ele dominou, apaziguou o universo em volta dele, e ele indo adiante, conquistando, rompendo, em dado momento ele vai chegar a uma coisa que ele, no seu cavalo, não pode passar. Como é que algum no seu cavalo vai atravessar o mar? Algo que é maior que ele. Algo que perde de vista. Está olhando aquele oceano, e como é que o meu cavalo vou continuar rompendo esse caminho? Ele se vê de algo que é muito maior que a vontade dele. E aí o cavaleiro vai entender na sua batalha que é um momento que, nesse universo das águas, a água simboliza o nosso emocional, simboliza a nossa saúde mental, nossos pensamentos, simboliza o amor. E ele vai entender que só com respeito àquelas águas vão se abrir para ele. Com submissão a esse algo maior, e aí o cavaleiro, a imagem linda do cavaleiro com a sua espada submisso, em oração, submisso a um poder maior. Ele é forte, ele é bravo, ele é um guerreiro, ele tem uma espada, mas existe um poder maior que ele. E quando ele compreende isso, que ele, na verdade, só vai adiante se ele for cavaleiro de um poder maior, se ele botar essa força a serviço de um poder maior, é que ele vai adiante. E ele passa a entender que para ir adiante ele tem que se submeter a um poder maior. Que ele não é o fim, ele é o meio. Ele está a serviço de uma coisa maior. Então ele se submete, é o grau da submissão, ele chega na beira das águas, é o grau dos abarés, né, o juramento de submissão. E ele vai aprender a entrar nessas águas, sabendo lidar com as suas próprias emoções, as emoções profundas dentro de si, um mergulho, muita coisa que ele não quis conhecer, né? Porque o cavaleiro, ele, no ímpeto, muitas vezes ele vai, sempre vai além, qual é a próximo? Qual é o próximo caminho? Qual é a próxima batalha? Qual é a próxima guerra? E quando ele se depara com o fim das guerras, ele tem de mergulhar na sua própria guerra interior, nas suas próprias emoções. Essa é a grande batalha. Então, quando ele se silencia, quando ele se submete, quando ele se introspecta, ele vai vencer a última batalha dele, que é a mais importante, que é de lidar com as suas próprias emoções, com as suas próprias paixões. Essa é a grande batalha de Ogum. Do equilíbrio mental. Eu até guardei para uma outra live, mas ficou aqui um papelzinho, eu até queria ler como é o papel desse senhor, desse cavaleiro, desse garboso cavaleiro que parece até um rei, uma majestade, garboso cavaleiro, que parece que atingiu tantas coisas, mas tem de entender o valor desse sentimento e dessa submissão. E eu trago para vocês, para a gente lembrar uma coisa, talvez as coisas mais lindas que tem no Evangelho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2. O cavaleiro conquistador vai entender que sem amor nada seria. E aí, com submissão, com integração desse amor, o mar vai se abrir para ele. E o caminho vai continuar. O seu caminho de evolução vai continuar. E a gira vai entrar, vamos para a gira vai entrar em Iemanjá, em Beira-Mar, diante do mar, vai adentrar a gira de Iemanjá, a senhora do amor, a senhora do equilíbrio emocional, vai se viver
vai se largar as espadas e vai se confiar, vai se despertar a fé, vai se integrar ao mar, a um plano maior e se confia, com fé. Só se atravessa o mar com fé. É uma loucura atravessar o mar. Imagina a cena, né? Vamos imaginar lá os 10 mandamentos, uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, você vai entrar ali e se aquele troço fechar em cima de você. E se a sereia te levar para o fundo do mar, né, nas cantigas, você vai. As lendas gregas dos cavaleiros que foram as sereias nas lendas gregas eram do mal. As sereias das lendas gregas queriam arrastar os caras para o fundo do mar. E os caras tinham de ter coragem e encarar essa travessia. Nós temos de atravessar fazer essa travessia interior nas nossas emoções, nesse mundo das águas. Tem uma passagem no livro, ainda em Iemanjá, numa passagem linda que você registrou lá, você fala assim, o seu, entre aspas, oceano astral, o seu no caso de Iemanjá, nos envolve e nos faz flutuar leves em sua vibração, voltando a ser puros como crianças. Desculpa, porque agora emocionado fui eu. Voltando a ser puros como crianças em seu ventre iluminado. A vibração de Iemanjá me cala muito, 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 muito fundo. Por isso que ela representa. Então, eu acho que eu precisava deixar esse registro, porque eu acho que ele pode trazer muito colo farto para todos nós nesse momento, né? De nos tornar nossas vibrações leves novamente como crianças iluminadas. Então, entende, meus queridos, como é que o divino se faz presente entre nós para nos levarmos numa jornada? A gira de Umbanda é uma grande jornada épica. É nos fazermos conhecer, mergulhar em vibrações, em universos que nós, muitas vezes, desconhecemos em nós mesmos. Tudo isso está em nós. Iemanjá, o oceano, o mar, está em nós. Está na emoção do meu amigo quando se coloca junto dela. Está em nós. É saber lidar com isso. Quantos não conseguem entrar no mar? Quantos mantêm uma rigidez no que é certo e errado e se tornam guerreiros a vida inteira? E às vezes até não são mais pessoas, são perfis de pessoas. Nessa encarnação não conseguem entrar no mar, molhar os pés. Não conseguem. A vida é feita de certo e errado. É um padrão ético. O que está na lei é isso aqui e acabou. Não conseguem. Não conseguem viver o amor. Não conseguem baixar a espada e pisar nas águas e ir adiante, sabendo que vai ser recebido por esse universo que vai muito além desse padrão que você encontrou e que te sustentou até ali. E é que eu falo que o Márcio comentou lá no início como é que a gente vive mortes e renascimentos, idas e vindas durante a gira. Você se construiu até ali e chegando nas águas você tem de se dissolver. Tudo que te trouxe até a beira das águas te serviu até ali. E é por isso que o grau considerado dos mais importantes na Umbanda é o grau de Abaré, cabeça de Abaré. É o grau dos CTs, né? Dos comandantes de terreiro, os cabeças de Abaré. Chegar até Abaré e te ensinar o código, o que é certo e errado, o regulamento do terreiro, assim pode, assim não pode. Muitos chegam até aqui. É a parte até mais palpável do nosso racional. Te dá as leis, as regras. E quantos médios eu conheci que, ao chegar nesse ponto, eram sargentos do terreiro, só sabiam da bronca que chegava. Não faça assim, assim está errado, não sei o quê. Na melhor das boas vontades, querendo ajudar o terreiro a funcionar, mas eram só, parecia um sargento. Era para os médios que estavam começando, era só bronca, era só puxão de orelha, era só disciplina, a ferro e fogo marcial. E a espiritualidade é amor. Além da disciplina praticada com amor. Senão fica em desequilíbrio. E nós estamos buscando equilíbrio. Para buscar o equilíbrio, você tem de ir além dessa disciplina marcial e tem de ser uma disciplina com sabedoria e com amor. Amor ao próximo, amor a você. Tem de aprender a se amar, para lidar com as suas emoções, para entender a emoção do outro, a reação do outro.
entender o outro, ser fraternal. Nesse grau das águas você se torna fraternal. Quando você se dissolve o seu eu, você se integra com o que está em volta de você, é o grau da fraternidade, do amor ao próximo. Julgar menos, disciplina sempre, claro, porque uma fruta podre pode estragar um cesto, mas não pode você tratar essa fruta podre, você não pode auxiliar, curar essa fruta podre, você não pode ter uma abordagem diferente, trazer para cá, vamos conversar, sem pegar a espada e pau! Entendeu? Na porrada não se resolve tudo. Então, vai se avançar para o grau dessa fraternidade do amor ao próximo, dessa vibração. Em Oxum, também nós temos uma qualidade das águas. Oxum nos lembra a cachoeira, e a cachoeira, se coloca, eu faço um convite a todos vocês, se coloca diante de uma cachoeira, fecha os seus olhos e lembra o que é uma cachoeira, né? Uma cachoeira, aquelas bonitas, vem lá do alto, descendo, lá da pedreira, lá do alto, aquele lençol d'água descendo e caindo diante de você. É o símbolo daquilo que daquele maná, daquela benção, daquela água que desce do alto até você. A cachoeira necessariamente é uma coisa que vem de um nível acima de você, um nível abaixo de você. Não estou falando dos céus. É um nível acima de você que você pode escalar e chegar lá. Está ao seu alcance. É a montanha, é a pedreira. Está ao seu alcance. Mas está acima de você. E aquilo vem necessariamente para fazer aquela queda d'água. Aquilo é uma amostra grátis, um presente que tem uma coisa, um frescor, uma coisa que vem em cima para você. Oxum é conexão. Essa conexão com o que está lá em cima. É o querer estar lá em cima. É a conexão. O amor que conecta você com o que está lá em cima. É o acender os candeeiros, meu irmão. Entendeu? Por isso que eu pedi a corimba dessa hoje para ela. Se acender os candeeiros, isso é lindo demais. Tem um registro, Sérgio, que você fala no livro também, que fala assim, que é o Oxum vem levar seus filhos a sentir a beleza e a perfeição só encontradas no plano espiritual superior, despertando intenso desejo de união com o fluxo de vida que emana do Criador. Esse desejo é poder agregador, pois traz novo sentido de vida, nova perspectiva afetiva com o divino. É um desejo, eu falei de desejo lá embaixo, desejo profano. Oxum é o desejo sublimado, um desejo de algo que está além, divino. É um desejo amoroso, né? Amoroso e de um ideal, de uma conexão com um ideal muito maior, né, do que a gente. Nós vamos... se nós fôssemos... vamos chegar a Xangô, vamos passar por Nanã, vamos chegar a Xangô, e Xangô é muito clássico do homem pleno, da plenitude, a melhor palavra é essa, da plenitude da encarnação, do rei, daquele que chegou entre os homens, é o que senta no lugar mais amplo, é o que chegou no alto da montanha, entendeu? Lembrei de uma coisa aqui agora, né? No Evangelho ele falou, né? O mestre falou, né? Pedro, sobre ti, Pedro és pedra, e sobre ti construirei minha igreja. E as igrejas na antiguidade, os templos na antiguidade, muito antes das igrejas, sempre foram construídas na parte mais alta da comunidade. Entendeu? É o simbolismo daquilo que é palpável, que é visível, que é físico, mas que simboliza o que vem do alto. Então as montanhas sempre foram um símbolo do divino. As pessoas, os antigos sempre subiram as montanhas. Moisés subiu o Monte Sinai, sempre subiram as montanhas para chegar perto de Deus. Nós sempre falamos tanto aqui de planos, né? De que vem de cima, que vem de baixo, e os seres humanos sempre levaram esse simbolismo de uma maneira visível e palpável, usando esse simbolismo geográfico da montanha. Então, Xangô quando você se dissolveu, você aprendeu a amar,
E aí, por fim, Xangô é o equilíbrio dos dois, da razão e da emoção, da disciplina e do amor. É quando você, Xangô, na balança do equilíbrio, na sabedoria que desperta, consegue equilibrar, encontrar a estabilidade, que é o que todos nós, como seres humanos, podemos querer. E Xangô é a estabilidade. Quando você condensa, essas experiências todas passam a estar ao seu alcance. Você domina isso tudo que foi conquistado nessa caminhada. Você vai encontrar essa estabilidade, vai se reconstruir. Xangô é um ser humano renovado, é o ser humano completo, é o ser humano iluminado, é o ser humano o maior, humano, no sentido da coisa, que tem sobre si a coroa, ou seja, ele é dono das suas decisões, ele tem a coroa, ele alcançou a sua própria majestade, alcançou a sua própria montanha, né? A sua própria montanha. É a sua própria, não a Tá montanha do mundo, é a sua própria montanha, meu querido, é isso. Sabe, você alcançou a sua própria montanha e você consegue ver a sua vida, ver as coisas da vida até como são pequenas. Você continua vendo a vida ao seu redor, mas você começa a adquirir uma visão de quem está no alto da montanha, de como as coisas são pequenas em volta de você, como o céu estrelado é tão maior do que os pontinhos acesos em volta de você, né? As coisas que orbitam o mundo da gente, como elas são pequenas, são para serem vividas, mas são menores, são colocadas no seu devido lugar, num grau de valor um pouco abaixo. Num sentido do vegetal, você falava tanto da semente, os antigos tinham toda uma lenda, os povos antigos, que envolviam a semente, o trigo em si era muito simbólico. E uma vez o vovô me contou uma história tão bacana que ele levou isso até para uma gira. Uma vez uma gira, ele levou isso ao ponto do visível numa gira, em que essas lendas antigas, a importância da semente, da terra adubada, da terra vitalizada, da terra que desperta, e qual é o objetivo de todos nós? Sermos úteis. A gente chega na alta da nossa montanha e o que a gente aprende? Que não é a gente estar ali para servir, que nós somos pequenininhos. Quem chega de verdade no alto da sua montanha percebe que não é nada, que nós somos grão de areia. O verdadeiro grande, o que tem majestade de verdade no coração, sabe que é pequeno e que é um servidor. O verdadeira majestade é aquele que bota a coroa para servir a sua comunidade. O verdadeiro rei, a verdadeira majestade, serve a sua comunidade, leva o progresso. Se ele chegou com maturidade àquele ponto, com experiência àquele ponto, não é para ele ganhar medalha, ganhar louros, ganhar glória. A glória está em servir, está em levar essa experiência, essa maturidade e esse caminho que ele trilhou de repente e chegou antes de outros, espargir. E voltamos à questão a coroa é feita para servir, o serviço público, dar ao outro, promover o progresso do outro, da comunidade, devolver tudo que você recebeu nesse caminho todo. Então, o vegetal, o trigo, ele cresce, ele flora, ele fica dourado, ele é ceifado. Nós passamos por Nanã antes de chegar a Xangô, e eu passei rápido, mas vou só citar aqui. O trigo é ceifado, ele é morto, ele é ceifado para se tornar uma coisa mais útil, para voltar de uma maneira mais útil. O trigo no campo, se não sair do campo, não for ceifado, para que serve o trigo no campo? Vai dar uma foto bonita. A finalidade do trigo... Não é para aparecer, né? Não é para aparecer. A finalidade do trigo dourado no campo é ser ceifado, ser moído, ser triturado, virar farinha branca, alva, pura, e voltar ao alimento das pessoas como pão, o pão sagrado, o alimento das pessoas. Xangô é
não citei Yansan. Yansan faz parte desse simbolismo do trigo. Eu vejo muito Yansan como a depuração. Você, quando ceifa o trigo, você ainda tem impurezas. Ainda há impurezas a serem tratadas. E Yansan leva a palha, o vento de Yansan leva a palha que resta para deixar somente o grão. A palha não interessa para o trigo. Você só chega ao trigo com o trigo propriamente dito, com o material que o trigo gera. A palha que vem junto tem de ser novamente levada. E é o vento de Yansan que vai levar essa palha. Os antigos queimavam, faziam pilhas com a colheita e deixavam os ventos fazendo a faxina e levar a palha, porque a palha é leve. A palha não se fixa. É aquele resto da vaidade, aquilo que nos resta, que nós carregamos a vida inteira, que precisa ser depurado, sempre essa depuração, essa separação. Yansan lembra Ogum nesse paralelo. Yansan é a guerreira da espada, Ogum, esse paralelismo de Yansan e Ogum, porque Ogum, o que eu falei lá em Ogum, a espada que separa, que tira o que presta, começa a te mostrar o que presta e o que não presta, num nível. Yansan, em outro nível, vai fazer a mesma coisa. Vai depurar o que presta e o que não presta. Vai varrer para longe o que não presta. Vai varrer para longe a palha que não serve para chegar ao trigo alvo, ao trigo útil, o trigo que vai virar o pão. Ô, Sérgio, pegando um gancho que você está falando de Yansan aí, e também chegou aqui a questão de a gente ter pulado, né? Nanã, não ter entrado no detalhe. Só para registrar, se você deu um exemplo lindo agora de que Yansan faz o fim de algumas coisas, né? Você leva embora o que não presta, leva embora a poeira. Isso. E aí você escreve ainda no livro: Yansan precisará novamente voltar às águas sagradas para que renasça em uma nova forma mais refinada. Então, Nanã vem vibrar na gira e nos lembrar da necessária transformação que temos de passar, pois o mestre nos espera. É um momento de transformação e aí transformação. Yansan e Nanã estão naquela última etapa da transformação nesse plano, transformação, para você ser útil. E aí eu te falo de cuidar, voltar às pessoas. Xangô, o rei, ele se senta, vamos lembrar de um palácio, lembra da tenda, ele está de frente para os seus. O rei, ele está de frente para os seus súditos. Ele não está mais de frente para o trono. Ele é o trono, ele está no trono e se volta para os seus súditos. É o servidor, aquele que vai servir. Volta como um produto acabado e útil para os que têm fome. O alimento da alma. Tem muito a ver com sacerdócio. O sacerdócio é isso. O sacerdote de Umbanda, o sacerdote em geral, que se volta de frente, simbolicamente ele não é mais um súdito, ele não está de frente para a cruz, vamos dizer assim, no templo, ele não está de frente para o Médico Supremo. Quando você chega a sacerdote, você fica de costas para o Médico Supremo. Você é um emissário daquilo ali, da coroa que está sobre sua cabeça. E é aquilo, você vai devolver o que você, na sua jornada épica, te fez chegar até ali, e você o sacerdote vira e passa a ficar de frente para a sua comunidade, devolvendo para a sua comunidade em amor, em serviço, em dedicação, tudo o que ele aprendeu. Se você for ajudado, agora ajuda, né, Jorge? Se você for ajudado, agora ajuda. É a corrente que continua. É o pão que vai ser repartido. E aí a última etapa do caminho de libertação. E a gira cicla de novo, né? Porque você está lá em cima e está formando outros que serão sucessores e que serão outros sacerdotes, que formarão outros. Perpétuo, exatamente. E a etapa, você chegando nessa plenitude, você para chegar a Xangô é a plenitude. Tem muito a ver com plenitude. O pão é o símbolo do alimento espiritual, né? O mestre repartiu o pão na última ceia. O pão que alimenta, o repartir o pão, o multiplicar o pão, esse simbolismo do pão é devolver o que você recebeu. É fazer a coisa continuar, você alimentar outros com o seu próprio alimento. E aí nós vamos para Iofá. Quando você pega a forma perfeita, Xangô e a plenitude, opa. A gente vai abrir a terceira live agora, então. Tá bom.
para fechar o raciocínio e ouvir as perguntas. Tá bom, senão então. não vai dar para fazer agora tudo correndo, não vai ficar bacana.